O tema da mensagem de hoje é quando os problemas se levantam. Vou te fazer uma pergunta. Já se levantou algum problema na tua vida? Já? Estranho, né? Quanto mais a gente ora para que eles vão embora, sempre acaba acontecendo, não é verdade? E hoje é isso que Deus quer falar contigo. Quando esses problemas se levantam, como nós devemos agir? Porque Ele nunca disse que você não teria problema. Ele disse: olha, no mundo tereis aflições, mas eu venci o mundo. Isaías capítulo 37, versículo 10 diz assim: assim falarei a Ezequias, rei de Judá: não te enganes o teu Deus, em quem confias, dizendo: Jerusalém não será entregue na mão do rei da Síria. Eis que já tens ouvido o que fizeram aos reis da Síria, a todas as terras, destruindo-as totalmente, e serás tu livrado? Recebendo, pois, Ezequias as cartas das mãos do mensageiro, e lendo-as, subiu à casa do Senhor, e Ezequias as estendeu perante o Senhor. E orou Ezequias ao Senhor, dizendo: o Senhor dos exércitos, Deus de Israel, tu que estás assentado sobre os querubins, só tu és o Deus de todos os reinos da terra. Tu fizeste os céus e a terra. Inclina, Senhor, o teu ouvido e ouve. Abre, Senhor, os teus olhos e vê, e ouve todas as palavras de Senaqueribe, as quais ele mandou para afrontar o Deus vivo. Verdade é, Senhor, que os reis da Síria têm assolado todos os países e as suas terras, e lançado no fogo os seus deuses, porque deuses não eram, mas obra de mão de homens, madeiras e pedra, por isso os destruíram. Agora, pois, ó Senhor nosso Deus, livra-nos da sua mão, para que todos os reinos da terra saibam que só tu és o Senhor. Amém? Oremos a Deus. Eterno Deus e Pai, diante da tua presença, Senhor, nos colocamos nesta hora e queremos ouvir a tua voz diante da afronta, Senhor. Quantas vezes somos afrontados pelos nossos inimigos e eles ainda dizem que o Senhor nada vai fazer. Mas quando nós confiamos em Ti, Senhor, nós confiamos porque temos a certeza que o Senhor é fiel para concluir a boa obra. Em nome de Jesus. Amém. Quando nós falamos de afronta, quando os problemas se levantam, um rei bastante conhecido, o rei Ezequias, também teve o seu dia mau. Dias em que os problemas se levantaram, a angústia, o desânimo, o medo invadiram o seu coração. Mesmo conhecendo a Deus, mesmo tendo profeta na cidade, mesmo sabendo que quando ele clamava, ele buscava, Deus respondia. Assim acontece comigo e contigo, meu amado. Existe um momento que a afronta chega, que a gente pergunta a Deus: por que me sobreveio este mal? Por que aconteceu isso? E aí começamos a imaginar onde erramos, aonde pecamos, aonde falhamos, porque queremos delegar todo o mal em cima de alguma coisa que nós fizemos, e não é verdade. Porque se fosse verdade, Deus era um Deus que estaria castigando e seria um Deus vingativo, não é? Você errou, você pecou, e agora por causa disso você vai sofrer essa consequência. Deus não é assim, meu irmão. Existem situações na vida que faz parte do projeto de Deus para que nós cresçamos, para que nós sejamos abençoados. Diante de todas aquelas ameaças, o rei se encontrava num momento de fraqueza, como muitas vezes nós também nos encontramos. Às vezes você diz assim, ou ouve alguém dizer: poxa, você é uma bênção, você sempre tem uma palavra de ânimo, você é pastor, você é obreiro, você é cristão, e agora eu te vejo nessa situação meio cabisbaixo, meio angustiado. Todos podem ficar. Importa é que é por um momento, porque logo em seguida o teu Deus se manifesta. Os problemas se levantam, amado, e às vezes nós não temos força para prosseguir. Achamos que aquele é o nosso fim, e sempre vamos achar isso. Sempre vamos achar que esse problema ele é maior do que o anterior, e que não vai haver outro pior do que esse, e se houver, Deus me livre. Não é assim? Mas nós sabemos que o rei, ele foi vitorioso naquela situação adversa.
Porque a situação adversa só chega para você poder testemunhar que Deus é Deus na sua vida. Nós precisamos entender esse ponto de fé. A situação adversa, ela só chega para que nós possamos entender que Deus é Deus na nossa vida. Quem gostaria de ficar doente? Levante a mão. Ninguém. Mas todos nós gostaríamos de, no momento da enfermidade, ter um testemunho de cura, não é? Dizer assim, olha, irmãos, eu tive uma doença terrível, doença que ninguém foi curado, mas o meu Deus foi e me curou. Isso é lindo. Mas e o momento da enfermidade? Não é difícil? Não foram dias de choro? Não foram dias de angústia? Não foram dias de adversidade? O momento que você foi saqueado, o momento que você foi roubado, o momento que você foi, passou por uma enfermidade, passou por um momento difícil, perdeu um ente querido, os seus projetos estavam tudo caminhando para ser bênção e de repente veio tudo de água abaixo. E nós imaginamos aonde Deus está, ou aonde eu errei para que este mal sobreveio. O rei Ezequias, ele imaginou da mesma maneira, porque ele recebe uma carta do rei Senaqueribe que diz assim: não adianta você pedir para o teu Deus, porque até agora ele não te escutou e nem vai te escutar. Olha que afronta. E disse: todos os ídolos que você queimou e jogou fora, há uma praga, há um demônio que se levanta, há uma malignidade, por isso que você está passando pelo que você está passando. E digo mais: nós invadiremos a cidade e tomaremos o teu reino. Aquela palavra assustou o coração do rei. Imagine, esse rei Ezequias é o mesmo, amado, que quando ele está doente, ele ora, e Deus acrescenta mais 15 anos a ele. É aquele mesmo rei, que teve um filho chamado Manassés, da tribo de Manassés. Este mesmo rei que falou com o Senhor, usando o profeta Isaías. Ele acreditou na palavra do rei endemoniado que estava do outro lado, dizendo: teu Deus nunca te ouviu, nem vai te ouvir. E não é verdade. Se você está aqui ouvindo esta palavra, é porque Deus te ouve todos os dias. E não adianta a afronta de ninguém dizer: cadê o teu Deus? Aonde está o teu Deus? O Senhor nunca disse que nós seríamos vitoriosos em todas as batalhas. Você pode até perder, uma peleja, uma batalha, mas a guerra é do Senhor. Então vejamos a seguir quais os meios que ele usou para vencer todos aqueles problemas. Quando não mais havia força para prosseguir, a primeira coisa que ele fez: nós precisamos buscar a Deus. Isaías 37:1 diz assim: depois que o rei Ezequias recebeu a afronta do inimigo, ele, num gesto de total humilhação, rasgou o seu manto, trocou as suas vestes e foi ao templo clamar ao Senhor. Amado, não adianta chorar para a parede. Não adianta ligar para pai, mãe, para filho, para marido, para o vizinho. Não adianta ligar para o pastor, não adianta ligar para o obreiro, para o profeta que tem revelação. Você tem que rasgar as suas vestes e ir direto ao templo do Senhor. É lá que Deus falará contigo. Às vezes nós queremos, e é natural o ser humano acontecer isso, de se automedicar. Ele sente alguma coisa, ele liga para alguém e diz assim: escuta, você sabe algum remédio? Eu estou sentindo determinada coisa, você tomar um remedinho assim, para que fosse rápido. O correto é procurar um especialista, fazer um exame, porque aquela dor pode até ser resultado de um problema que é mais agravante. Mas nós temos mania de se automedicar em todos os sentidos. Se alguém fala assim: olha, alguém fez um regime comendo só cebola, aí ele fala: esse é o regime da cebola. Se mata o mês inteiro comendo cebola. Porque a gente tem mania de se automedicar, ou contar com alguém que fez e que deu certo. Amado, no momento da adversidade, não procure ninguém senão o Senhor. Depois você pode recorrer a alguém. Mas o rei Ezequias, ele precisou buscar a Deus. Ele foi, e esse ato de rasgar as suas vestes era um estado de humilhação. Nós não queremos nos humilhar diante de Deus. Às vezes você se humilha diante de homens, pedindo pelo amor de Deus que te ajude, confiando em promessas de pessoas que até hoje nunca cumpriu. E às vezes nós não queremos passar na presença de Deus. Quantos crentes você fala para orar e fala: pastor, eu começo a orar, eu fico 5 minutos e acaba o assunto, eu não tenho mais o que falar com Deus. Mas com a vizinha, no telefone, no celular, no Facebook, você fica horas.
É para Ele, é com Ele que todos os problemas são resolvidos. Como Ele, amado, nós também precisamos reconhecer a nossa total dependência de Deus. Sabe por que você está aqui? Porque o Senhor te trouxe aqui. Porque nós somos dependente total de Deus. E sem Ele nada podemos fazer. Sabe? E deixamos de tentar, talvez, resolver os nossos problemas sozinhos. Precisamos, acima de todas as coisas, buscar a face do Pai. O rei Ezequias aprendeu isso. A Bíblia diz que no momento da sua morte ele ora ao Senhor, porque o profeta Isaías foi até ele e disse assim: olha, o Senhor diz para você arrumar a casa, porque chegou o seu tempo e Ele vai te recolher. Ele não queria partir. O profeta entrega a mensagem e vai embora. O rei deitado na cama estava, ele vira-se para a parede e começa a falar com Deus: Deus, eu não quero morrer agora. Eu não estou pronto ainda, eu preciso de mais um tempo. Sabe o que aconteceu? Deus ouve a oração dele. E quando o profeta Isaías está descendo as escadas do palácio, indo embora, porque a única coisa que ele tinha que fazer no palácio era entregar o recado, o Senhor diz: Isaías, volta. Diz ao rei que eu ouvi o teu clamor e vi as suas lágrimas. Diga a ele que eu acrescento mais 15 anos. Isaías falou: não, esse não é Deus que está falando comigo não, porque Deus não é Deus que volta atrás. Isaías, se é o Senhor, então a minha sombra que está à minha frente, ela retorne todos os degraus sozinha, e eu parado vou ficar. E a sombra voltou atrás. Ele disse: então é o Senhor. Deus não é Deus que volta atrás, mas Deus, Ele não suporta a lágrima de um crente. Deus não suporta quando um crente, amado, quando um servo, quando um filho busca a presença do Senhor dizendo: Deus, até aqui eu usei as minhas forças, mas daqui para frente eu não tenho mais recurso e eu sou dependente total de Ti. Deus se levanta do trono e começa a mover, e você precisa ter essa experiência com o Pai. Isso não era apenas para Isaías, para Ezequias, isso é para todo aquele que crê, porque Ele disse: de maneira nenhuma eu vou te lançar fora. Nós achamos que não merecemos, que não somos dignos, que não podemos, mas o Senhor é aquele que te fortalece e você pode sim. Segundo, precisamos compartilhar com a pessoa certa. Isaías 37:3 diz assim: assim diz Ezequias, este dia é dia de angústia, e de vitúperos, e de blasfêmia, porque chegados são os filhos ao parto, e a força não há para os dar à luz. Ele quis dizer o seguinte: chegou o momento da tristeza, da angústia, do problema. É como uma dor de parto, e é como se eu tivesse que dar à luz, ter força para dar à luz e não tenho. Sabe aquela vez que você fica tão angustiado, que você precisaria ter força para orar e não tem? Você precisaria ter força para jejuar e você não consegue? Você precisaria lutar, buscar, sabe, clamar, confiar, por mais que você se esforça. É o que o rei disse aqui: eu não tenho força nem mesmo para dar à luz. É neste momento que o Senhor reconhece a nossa fraqueza e nos alcança. Há dias, amado, que quando você fala com Deus: Deus, eu não consigo sentir a Tua presença e não consigo falar contigo. Neste momento Ele já está contigo no colo e diz: fique em paz, porque eu estou aqui para te ouvir. Deus não necessita da nossa força para falar com Ele, sabe? Não é como lá na época do passado, quando você era do mundo, da macumba, que as pessoas diziam: olha, feche seus olhos, firma o seu pensamento positivo, senão não vai acontecer. Você não precisa firmar pensamento, basta você abrir a boca, porque Ele diz: antes mesmo que a palavra chegue aos teus lábios, eu sei o que você quer. E se nós somos filhos, amado, não precisamos nem falar. Qual pai, qual mãe que ao ver um filho perturbado, chateado, triste, ele não precisa dizer nada, ele já conhece. E quando nós estamos assim, o Salmo 139 diz que Ele é o Deus que nos sonda e nos conhece. Amém?
Aqui nós podemos aprender, amado, uma lição muito interessante com o rei Ezequias. Ele não compartilhou os seus problemas com qualquer pessoa, mas com o homem ungido de Deus. Ele foi ao profeta Isaías. Ele disse: olha, Isaías, está acontecendo isso. Tu és homem de Deus, eu creio na tua oração, tu és a minha cobertura espiritual, e é contigo que eu tenho que desabafar. Nós precisamos disso. Tem gente que conta os seus problemas até para os seus inimigos, até com aquela pessoa que não sonha contigo, que faz questão de falar mal de ti, e na hora que você está, angustiado, fazer o que? É com ela que você encontrou no metrô, no ônibus, no caminho de ir para casa, para o serviço, mas você está tão angustiado que ela diz: escuta, está acontecendo alguma coisa? Estou preocupado contigo. Nunca se preocupou. E aí você, envolto por essa situação triste, angustiadora, você vai e desaba. E quantas vezes essa pessoa por dentro está dizendo: bem feito, era isso que eu queria ouvir da tua boca. Mas o Senhor te diz: é para Ele que você tem que falar. É com aqueles que sonham contigo, irmão. Nós temos que contar os nossos sonhos com aquelas pessoas que sonham conosco, porque senão não adianta. Infelizmente, às vezes nós corremos o risco de compartilhar os nossos problemas com as pessoas erradas, e acabamos então piorando ainda mais a situação. Terceiro, precisamos admitir nossas limitações. Isaías 37:20 diz: agora pois, ó Senhor, nosso Deus, livra-nos da sua mão, porque de todos os reinos da terra sabiam que só tu és o Senhor. Ele disse assim: Deus, eu sou um rei limitado, todo o meu governo está baseado na tua palavra, mas este homem, Senaqueribe, ele tem afrontado todos os reinos da terra, só pelo fato de saber que só o Senhor é Deus. Porque os reis daquela época, eles tinham muitos deuses, muitos deuses, e quanto mais deuses ele tinha, mais eles queriam mais. Era o Deus da terra, era o Deus do ar, era o Deus do fogo, era Deus de tudo quanto é coisa. Daqui uns dias vai ter Deus até da internet, Deus do Facebook. Porque esse povo, para juntar Deus, é muito fácil. Estamos vendo agora nos noticiários, o Papa no Brasil diz que João Paulo II já vai virar santo, já vão santificar, beatificar o homem. Na época que aquele Frei Damião estava morrendo, eu me recordo que ele estava nas últimas no hospital, já estavam vendendo a imagem dele, tudo tortinho assim, já estavam vendendo a imagem. Porque o povo tem mania de santo, tem mania de deuses. E às vezes quando você fala que você serve ao único Deus, eles dizem: não é possível, eu tenho tantos e preciso de mais algum. Eu preciso da Nossa Senhora que desata nó, Nossa Senhora que ata o nó, eu preciso da Senhora de não sei das quantas que me livra, a que benze o carro, a Senhora dos motoristas, a Senhora disse daquilo, e nós temos um só. E eles dizem: não é possível que um Deus possa ser tão poderoso. Pô, amado, Ele é nada mais do que o Criador dos céus e da terra. Precisa dizer mais alguma coisa? Nós não precisamos de secretário. Isaías entendeu isso e falou para o rei: você não precisa de secretário, você é limitado, você precisa de alguém sim, mas nós estamos juntos. E quando o teu adversário achar que você não vai conseguir, porque é muita coisa para você, diga a ele que o muito é apenas o começo das coisas que Deus quer te dar. Amém? Ele chegou então a um determinado momento da história em que o rei Ezequias admite as suas limitações e pede misericórdia e força para vencer os assírios. Preste atenção. Por muitas vezes nós oramos errado, dizendo: Senhor, tira esse mal da minha frente, tira esta enfermidade da minha frente, tira esse problema da minha frente. Não é assim que nós devemos orar. Nós precisamos, amado, reconhecer que somos limitados. E se somos limitados,
A oração deve ser: Senhor, me dê graça, me dê força, já que eu tenho que passar por isso, então me dê sabedoria, me dê entendimento para que eu passe e vença. É muito fácil tirar as coisas do caminho, não é verdade? Se tirar, nós não vamos acrescentar nada, não vamos aprender nada. Isaías disse para ele: ó rei, você precisa pedir ao Senhor e reconhecer que você é rei, mas você é limitado. E que dentro das suas limitações, você precisa pedir graça ao Senhor para passar por isso. Engraçado que Jesus, ele fala a mesma coisa ao Pai: Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, senão que eu beba. Eu sei que não é fácil porque eu estou aqui como homem, mas que eu beba e seja feita a tua vontade. Nós, amados, assim como o rei Ezequias, precisamos admitir que nós não temos força suficiente para vencer os problemas sozinhos. Nós precisamos pedir a misericórdia de Deus. Deus, ele sabe, se é muita coisa, é muita areia para o seu caminhãozinho, ele vai tirar esse obstáculo da frente. Mas se ele permitiu, é porque ele quer que você não venha se acovardar, mas que você passe por esse obstáculo e aprenda mais uma graça de Deus na sua vida. Amém? Quarto e último, precisamos crer nas promessas de Deus. Isaías 37, 29 diz assim: portanto, porei o meu anzol no teu nariz e o meu freio na tua boca, e te farei voltar pelo caminho por onde vieste. Amém? Se o adversário se levantou além do que você possa suportar, ele colocará o que está escrito: o anzol no teu nariz e um freio na tua boca, e pelo caminho que ele veio, ele voltará. Sabe por quê, meu irmão? Deus não vai te deixar envergonhado. Deus, depois de ter ouvido o clamor do homem de Deus, do rei, que foi projetado dos lábios do rei Ezequias, ele prometeu a ele que faria que o inimigo voltasse por onde veio. E Ezequias tomou posse da promessa de Deus. Deus te prometeu e Ele vai cumprir. Tudo aquilo que vem, sabe, de encontro com a sua promessa, tentando cortar, tentando dizer que não vai acontecer, tentando te colocar em outros caminhos, tentando te projetar para o mal, lembre-se: pelo mesmo caminho que veio, voltará. A Bíblia nos relata, amado, que nessa atitude do rei que clamou ao Senhor, que acreditou na promessa, só naquele dia morreram 185 mil homens e não sobrou nenhum sequer. Quando os teus inimigos se levantarem contra ti, pode deixar que os inimigos deles se levantarão contra eles, e o seu caso ficará esquecido na história. Deus sempre cumpre aquilo que Ele nos promete, não importa o quanto Ele demore. Nós é que dizemos: Senhor, tem que ser para ontem, porque senão não vai dar tempo. Ele é o Senhor do tempo. Basta que tomamos posse da sua bênção e esperamos aquilo que Deus prometeu. Eu achei que era para ontem, achei que era para a semana que vem, mas Deus sabe, e quando vier eu sei que o tempo foi exato. Esses foram, amados, os meios que o rei Ezequias usou para obter a vitória que tanto almejava. Como ele, se fizermos a mesma coisa, com certeza também alcançaremos vitória sobre os problemas que se levantam a cada dia na nossa vida. Amém? Próximo quadro, vamos ler todos juntos? Não diga a Deus o tamanho dos seus problemas, mas diga aos seus problemas o tamanho do teu Deus. Aplauda o Senhor.